Oi, boa noite. Aguardando aqui ela entrando. E a gente vai bater um papo hoje sobre nutrição. Oi, Olá, Carol, tudo bom? bem, tudo ótimo? Tudo bem também. Como é que tá aí no sul? Tá friozinho hoje, tá bem Também. friozinho. É, então, de manhã, na verdade, acorda frio, daí depois esquenta um pouco, agora à noite frio de novo. É, aqui também. Aqui tá bem frio, assim, esses últimos dias, viu? Deixa eu tirar o fone que eu esqueci de colocar o Bluetooth, então não vai adiantar usar. Carol, tem algumas pessoas entrando aqui, mas enquanto o pessoal entra, eu vou me apresentar um pouquinho e depois eu vou pedir para você se apresentar também. Pode ser? Perfeito, ótimo. Então tá bom. Essa live ela vai ficar aqui na nossa IGTV. Depois também a gente vai replicar lá na Somos Mães e você. Bom, meu nome é a Cássia, eu sou fundadora da Somos Mães. A Somos Mães é uma empresa do setor 2.5 e também uma ONG. E nós desenvolvemos ações voltadas para informação e acolhimento desde 2015. Nós temos um curso para gestante, que é um curso que acontece há 3 anos, está completando 3 anos agora em agosto. Desde maio nós passamos para o mundo online, né? Acho que todo mundo foi para online por Sim. conta dessa pandemia e tem se mostrado bastante gratificante, né? Porque a gente encontrou um acesso muito melhor a pessoas aí desse Brasil inteiro. Na última turma que a gente fez, a gente tinha um casal que estava morando em Roma, que tinha ficado meio que preso lá por causa da pandemia, estavam lá visitando parentes, não puderam voltar e fizeram o curso por lá mesmo, então foi ótimo. E aí nós estamos neste novo canal aqui, trazendo informações específicas para gestantes. Nós temos um outro canal, que é o Somos Mães e Você, que tem informações diversas. E nós temos também um projeto incentivado pela Lei Rouanet, chamado Do Laço ao Abraço. Então, quem quiser seguir também, Do Laço ao Abraço, é um projeto que vai fazer um documentário, uma exposição e lançar o nosso segundo livro, com incentivo da Lei Rouanet. Então, é um projeto muito interessante, dá uma conferida lá depois para vocês seguirem também. E eu quero pedir para a Carol se apresentar. A Carol é nutricionista, mas com certeza ela deve ter mais informações sobre si mesma para poder né, fazer essa apresentação com maior propriedade. Diga lá, Tá Carol. bom. Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui com vocês. Eu sou nutricionista, sou engenheira de alimentos de primeira formação, né? Daí depois eu fiz nutrição. Eu moro na cidade de Cascavel, aqui no norte, no oeste do Paraná, perto das cataratas, né? Eu trabalho hoje dentro da nutrição somente com mulheres. O meu público é bem segmentado, né? Então eu trabalho somente com o feminino, com patologias comuns às mulheres, trabalho com endometriose, síndrome do ovário policístico, menopausa, pré-concepção, então toda essa preparação para gestar, né? O acompanhamento gestacional, né? Do início ao final, toda a parte do pós-parto, então, envolvendo esse puerpério, auxiliando as mãezinhas aí na nutrição durante o processo de amamentação, durante todo esse processo no pós-parto mesmo. E aí também trabalho no emagrecimento. Eu trabalho com duas linhas aqui, né, que é a linha funcional da nutrição e uma pegada muito forte da nutrição comportamental, né? E com as mães, com esse público feminino, eu escolhi esse público primeiro porque eu sou apaixonada pela área de materno, né? Dei aula na faculdade, estou inserida aqui na faculdade da nossa cidade, no curso de nutrição, mas porque eu acredito muito na mudança, né? Na questão espiritual, na questão de relação com a comida, nesse período da gestação. Eu falo para as minhas pacientes que a gestação é um momento muito único da mulher, em que todos os hormônios, os sentimentos são aflorados. Então, como nutricionista, eu vejo esse período como uma excelente oportunidade para a mulher entender o seu corpo, escutar o seu corpo, entender sinais de fome e saciedade,
Então, é um período muito legal para a gente trabalhar essa paz com o corpo, essa leveza, essa relação com a comida. E é esse trabalho que eu faço aqui. Muito lindo, sabia? Eu já sabia que você era engenheira de alimentos, mas eu não conhecia essa outra parte, né? Isso que você está trazendo é tão rico, né? Porque eu penso que a gente não pode desassociar o nosso corpo da nossa parte espiritual, a gente não pode desassociar do nosso emocional, né? A comida, muitas vezes, ela é uma fuga, ou ela é um castigo. Então, tem muito afeto também envolvido, né? A gente sempre, quando sente o cheiro de alguma coisa, o cheiro de uma comida, isso remete a alguma lembrança, né, da nossa infância. Então, eu tô super feliz aí que você tenha tomado esse rumo também, porque nutrição a gente já pensa nesse completo, né? Você está nutrindo a sua alma, você está nutrindo o seu corpo, é um conjunto de experiências, né? E aí, eu queria te perguntar uma coisa, só para a gente traçar aí um pouquinho os paralelos, que é assim, existe alimento e existe produto, né? Quando a gente consome um alimento e quando a gente consome um produto, que diferença que isso faz na nossa energia, na nossa disposição, para depois a gente falar um pouco desse momento da gestação. Bom, então vamos lá. Na verdade, eu tenho aí então as duas facetas de conhecimento, que é o produto industrializado da engenharia de alimentos, né? Que é a indústria, o chão de fábrica, como é o processo, e a pegada aí da nutrição. E que na verdade eu sou muito, assim, no meu dia a dia eu promovo, né, a busca por alimento de verdade, não por produto. A não ser que realmente seja algo que a gente não encontra, né? Mas ou assim, por algum problema de intolerância, de sensibilidades. Mas eu sempre vou incentivar as mulheres a consumir comida de verdade, né? Alimento de verdade. Aquele alimento que vem... E quanto menos processado, melhor, sabe? Quanto mais cru, quanto mais vivo energeticamente, é isso que vai abastecer, vai nos nutrir. Essa energia viva, né? A gente vai conseguir aproveitar muito mais em forma de disposição. Né? Então, com certeza, você comer um morango é muito melhor que você comer uma geleia de morango, ou uma polpa de morango, né? Um suco do morango lá da fruta, muito melhor que comprar uma polpa. Né? Então, esse é o exemplo da comida viva, que a gente fala, né? Da comida lá que foi industrializada. O que foi processado, foi congelado, passou por uma máquina, né? E a gente tem que valorizar muito essa questão da onde vem, quem produziu, né? O que foi usado, de toda essa energia da pessoa que cultivou isso. Então, ter gratidão por esse alimento, né? E eu ensino isso para minhas pacientes. Independente se a laranja tá feinha, né? Por ser, às vezes, orgânica, tenha gratidão por aquela laranja, né? Pela doçura que ela vai te proporcionar. Né? Porque quando a gente come de uma forma consciente e entendendo o benefício que aquilo vai trazer para nós, é muito diferente a forma como a gente se nutre. Né? A gente não come somente para nutrir a fome fisiológica. Eu sempre falo isso, não é só o fisiológico, é o emocional também. Porque muitas vezes a gente come porque a gente está mais triste, mais chateada, e tá tudo bem. Né? Mas mesmo quando a gente está mais triste, mais chateada, a gente tem que tentar buscar alimentos de verdade. Porque é eles que vão nos dar o conforto. Né? E não um chocolate, um salgadinho, uma pizza. No momento pode ser que a gente tenha essa ideia que vai nos trazer um conforto. Né? Mas depois isso gera uma energia ruim que nos deixa um pouco transtornados e muitas vezes as pessoas não sabem o porquê, né? Mas é justamente pela essa quantidade de aditivos, corantes, edulcorantes. Existem alimentos, eu já vou entrar na gestação, tá, gente? É que a Carol tem um conhecimento tão amplo que dá vontade da gente tirar várias dúvidas, né? Existem alimentos que deixam a gente melhor emocionalmente e alimentos que são alimentos ou produtos, né? Eu acho que mais produtos que deixam a gente depressivos.
que nos deixam, né, caídos para baixo, mal-humorados, deprimidos? Então, na verdade, tá? Existem pessoas, né, que são mais quentes, outras mais frias, dependendo da época que a gente tá. Alguns alimentos, né, dependendo do estado melancólico ou agitado, alguns alimentos vão nos proporcionar uma calmaria, um conforto, ou outros podem nos agitar. Então, por exemplo, uma pessoa que está muito agitada, se ela for comer algo muito apimentado, algo com canela, com cacau, com gengibre, pode deixar ela mais agitada. Porque normalmente esses alimentos são mais termogênicos, deixam o nosso corpo mais acelerado. Aí seria interessante buscar um alimento que te traz um pouco mais de calma, como um chá de camomila, uma boa salada de folhas, um purezinho de kabuká, né? Então a gente teria que entender, né, que tipo que essa pessoa é, né? Se ela é mais quente, se ela é mais fria, em que estado que estado de humor que ela se encontra. Mas eu acredito sim que alguns alimentos deixam as pessoas muito mais agitadas. Que é um exemplo muito prático, muito real, é o glúten. O glúten é um alimento, a farinha de trigo é um alimento que para algumas pessoas traz uma agitação tão grande, motores e até neuronal mesmo. A gente percebe isso muito nas crianças que são mais sensíveis. Crianças que são mais agitadas, quando tomam Nescau, por exemplo, quando comem alguma bolacha que tem glúten, é visível, né, a agitação que elas têm. E quando se corta esses alimentos, é visível o quanto elas ficam mais tranquilas, mais calmas, mais conectadas. Muito legal. Então, tendo isso em vista, né, de que os alimentos têm essa força sobre nós, sobre a nossa psique, sobre o nosso estado emocional, vamos falar da gestação. Se você está falando que quando a gente, sem estar gerando um ser, que é né, que é um movimento emocional e um movimento corporal de muita intensidade, os alimentos já nos afetam tanto que dirá na gestação, né? Então, por exemplo, uma gestante que adora doce, né? Eu sei que a maioria adora doce, né? Isso vai ter um peso, sem falar no peso físico, né? Mas um peso nessa condição emocional dessa mulher. Quais são os alimentos que você diria para uma gestante diminuir o consumo? Já que ela não pode parar ou não deveria, porque a gente deve manter o equilíbrio, mas quais que ela deveria diminuir o consumo de cara, assim? Descobrir que está grávida. Perfeito. Bom, primeira coisa, eu vou falar em termos aí, então, metabólicos, tá? Envolvendo aí a parte fisiológica, metabólica da gestação, pensando em ultrapassar a barreira placentária, em atuar aí na programação metabólica dessa criança, então, podendo prejudicar o desfecho dessa gestação. Então, com certeza, soube que está grávida, parar de beber bebida alcoólica. Bebida alcoólica, grávida não pode. Na verdade, mulheres que querem engravidar não podem tomar bebida alcoólica. Então, começa lá na pré-concepção, né? Então, outra coisa que a gente precisa reduzir bastante, o consumo de café, tá? Então, a cafeína não é interessante para a gestante em nenhum momento da gestação, em especial no final, tá? No final da gestação, a gente tem que cuidar com tudo que é muito antioxidante, tá? Outra coisa que a mulher deve reduzir aí, né, o consumo de industrializado. Tudo que é muito industrializado, bolacha, fast foods, refrigerantes, bebidas açucaradas. Então, isso a gente precisa reduzir drasticamente, né? O que mais? Peixes. Esses peixes que são muito grandes, que são criados em cativeiros, que têm contaminação por metal pesado, né? É outro alimento que eu sempre mando as gestantes colocar um pé no freio, né? Por quê? Porque a gente sabe que o metal pesado aí causa uma série de problemas, pode causar, né? Uma série de problemas na programação fetal. Que mais? Carol, quais são esses peixes? Só para a gente ter um exemplo, assim. Eu vou falar os que eu indico, tá? O melhor peixe aqui da nossa região, não sei aí, é a sardinha. A sardinha que é um peixe pequenininho, né? A própria tilápia aqui na nossa região é um peixe que não tem tanto metal pesado. Mas, por exemplo, o salmão. A maior parte das mulheres gostam do salmão, né?
O salmão é um peixe que pode vir muito contaminado com mercúrio. Então, é um dos peixes que a gente tem que cuidar, né? O peixe, quanto menos criado em cativeiro e quanto menor ele for, se a gente for pensar na cadeia alimentar, né? Então, quanto menor, menos peixe ele comeu. Quanto maior, ele tem que consumir mais peixes. Daí, na cadeia alimentar, esse metal pesado é acumulativo. Então, eu falo para as pacientes, consuma sardinha, que é de mais fácil acesso, né? Eu acho que é isso. Eu tenho muito... Não são tantas coisas que a gente tem que cortar, né? Eu falo que a mulher... Eu tenho tantas coisas para recomendar, tantos alimentos que seriam interessantes ela incluir na sua alimentação também. Você falou dos termogênicos, né? Por exemplo, a canela. Tem algum momento da gestação que ela não é mais indicada? Sim, na verdade, assim, ó, a canela, em grandes quantidades, ela não deve ser consumida, né? Porque a gente sabe aí que ela tem toda uma alteração em contração do útero, no feminino, né? É uma planta bastante quente, então não é indicado realmente, tá? No entanto, mulheres que já consumiam canela na sua dieta, às vezes, ou eventualmente vão consumir, vão comer um arroz doce, uma canjica e colocar um pouquinho de canela, não tem problema algum, entende? Então a gente tem que cuidar com os radicalismos também, né? Então, um pouquinho, não vejo problema algum. O que não pode é fazer um chá de canela, sabe? Mas consumir num equilíbrio não tem problema. A Sabrina, ela está fazendo uma pergunta interessante, porque ela está perguntando qual é a grande quantidade, né? Porque a gente gosta de ter uma base, mas isso também, eu penso que a gente tem que levar em conta a massa corpórea de cada pessoa, Sim. né? O histórico, mas para a gente ter um parâmetro, qual Uma seria? colher, uma colher de sobremesa já é bastante, tá? Que é bastante a gente consumir uma colher de sobremesa, vai dar 3 gramas, mais ou menos, 4 gramas, né? Então, isso já é o bastante para uma gestante, né? Porque tem toda uma alteração aí de sinalização metabólica. Então, a gente tem que evitar. Agora, uma pitadinha não tem problema nenhum, que isso não vai dar nem 1 grama, vai dar muito menos, né? Então, cuidar mesmo com essa quantidade, assim, acima de uma colher de sobremesa já não deve consumir. Legal, a gente falou aí da canela, tem uma outra pessoa aqui perguntando a Sheila, perguntando do hortelã. Falando de ervas em geral, tem uma Perfeito. erva que é contraindicada? Bom, eu sou professora de fitoterapia, né? Eu sou a Nutri das ervas, eu utilizo muito fitoterapia em vários tratamentos de patologias associadas às mulheres. No entanto, na gestação, é um momento da vida da mulher que ela tem que colocar um pé no freio nos fitoterápicos, nas ervas, tá? Porque a gente não existe, não tem comprovação científica, tá? Do benefício e também muitas não têm nem do malefício. A gente não tem estudo que nos dê segurança para utilizá-las. Diante disso, eu como nutricionista que preciso me embasar em algo científico, né, em estudo, eu não recomendo o uso de nenhum tipo de fitoterapia. Bom, a não ser que, vamos lá, entre parênteses agora, essa gestante já costumava tomar chá de hortelã, sei lá, 3 xícaras por dia, né? E ela se sente muito bem. Então, o que eu recomendo, tá? Faça esse chá de hortelã, mas bem diluído, tá? Então, assim, se você tomava 2 xícaras antes, você vai tomar 1 xícara diluída, né? E esse consumo não vai ser diário. Então, vai ser lá, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, tá? Porque alguns livros de nutrição nos falam que chá de camomila, chá de hortelã, chá de erva doce são alguns chás que sim, são mais liberados, né? Mas eu colocaria um pé no freio também. Eu indico muito chá de frutas, tá? Para essas minhas gestantes que gostam de chá. Então, fazer um chá com maçã, a polpa do maracujá, abacaxi, né? Morango. Ferve todas essas frutas e aí vai consumindo esse chá. Pode consumir gelado ou quentinho. Aí sim é algo que não tem nenhuma contraindicação. Nossa, Carol, você me deu uma receita que eu nunca tinha ouvido falar.
de ferver a fruta e isso vira um chá, é isso? Eu tomo aqui. Isso mesmo. E fica delicioso, ó. Chá de maracujá com morango fica uma coisa assim maravilhosa, né? Então ferve bem essas frutas e aí consome como chá. O bom é que você pode fazer essa é uma decocção, né? Porque você vai colocar as frutas para ferver junto. Então você vai fazer essa decocção e vai guardar lá na geladeira. Muitas mulheres têm dificuldade de consumir água, né? No início, principalmente no início da gestação, por sintomas gástricos como náusea, enjoos. E aí elas relatam que essa aguinha saborizada, gelada, cai muito bem. Então eu sempre indico ou gelada ou quente, né? Então você mantém lá na geladeira e aí para aquelas mulheres que gostam muito de chá, como eu, por exemplo, que tomo chá todo dia, né? É uma boa alternativa aí para substituir os chás, né, de plantas e de outros fitoterápicos. Uhum. A gente tem a Ju perguntando, pode fazer chá com a casca do abacaxi? Então, ó, eu também se esse abacaxi for orgânico, beleza. Se você souber a procedência dele, pode fazer sim. No entanto, se esse abacaxi não for orgânico, tá? Eu prefiro que vocês tirem a casca e eliminem essa casca. Pelo menos a gente vai tirar um pouco desse excesso de agrotóxico que ficou na casca, né? Então, como eu recomendo ter uma alimentação a mais orgânica possível, principalmente nesse momento que é a gestação, né? Então, eu sempre falo para as pacientes, pelo menos frutas, folhosos, legumes, tentem comprar tudo aquilo que você come mais cru, né? Tentar comprar orgânico. Eu sei que não é difícil para algumas pessoas, mas a gente sempre dá um jeitinho de ir numa feira, né? De comprar de algum agricultor. Então, aproveitando aqui também essa pergunta, acho que é Tita, que está perguntando o que é bom comer de lanche à noite. Aí eu vou pedir para você falar assim, desde de manhã. Aquela gestante acorda, está enjoada. Eu enjoei até 3 meses. Não conseguia comer nada de manhã. Eu vomitava todo dia de manhã. Eu só conseguia comer depois que eu vomitasse. Então, assim, era horrível. Então, como é que a gente faz? Desde jejum, almoço... Então, vamos lá. Vou falar um cardápio breve, então. Se a mulher tem muito enjoo, muitas náuseas, né? Eu tenho paciente que tem diagnóstico de hiperêmese gravídica, que é o quê? É aquele vômito diário, 3, 4, 5 vezes por dia, né? Não para nada mesmo. Isso já é uma patologia, patológica, tem que tomar remédio, tem que ter acompanhamento com obstetra junto, às vezes sem medicação não adianta, tá? Mas vamos lá, tenho náusea de manhã, não dá para comer nada que é muito quente, tá? Que é gorduroso, que é pastoso, então tudo que é mais sequinho. Aí eu indico muito uns biscoitinhos de gergelim, com farinha de amaranto, farinha de arroz, até farinha de trigo integral, algo mais sequinho, tipo aquelas bolachinhas, mas aí o ideal é que você faça essas bolachinhas caseirinhas, né? Então, isso cai muito bem no início da manhã. Aí outra coisa que as mulheres relatam também, às vezes um pãozinho torrado, né? De manhã. Mas se você não tem enjoo, o ideal é você começar o dia com proteína. Então, toda gestante precisa começar o dia com uma proteína. Então, é o quê? Uns ovos mexidos, ou uma panquequinha de ovo com banana e farelo de aveia. Mexe isso e coloca e faz uma panquequinha. Ou uma crepioca, né? Que consiga colocar ovo, porque tem mulheres que têm dificuldade de comer o ovo puro de manhã. Então, colocar numa preparação. Ou tomar um iogurte com frutas. A fruta de manhã é algo muito interessante. Cuidar sempre para colocar algo para diminuir o índice glicêmico dessa fruta, para a gente conseguir modular a insulina. Então, por exemplo, assim, comer pão com margarina de manhã não dá. Por quê? Porque você vai fazer um pico enorme de insulina, tá? E isso não é interessante. Toda gestante precisa ter uma modulação insulínica do início ao final da gestação. Isso é preventivo para diabetes gestacional, isso é preventivo para excesso de ganho de peso, né? Isso é preventivo para um monte de coisa. E é muito fácil de a gente controlar esse pico de insulina. Basta a gente combinar os alimentos. Então, não dá para comer pão e um copo de leite com Nescau, né? Ou comer só uma banana. Vai comer uma banana? Tem que acrescentar uma aveia, tem que acrescentar um amaranto, tem que acrescentar uma quinoa. Muito bem.
No meio da manhã, o ideal é que a mulher, dependendo da idade gestacional que ela tá, se tá no primeiro trimestre, não tem necessidade de fazer um lanche se ela não tem fome, tá? Mas se ela tá lá no final, lá com 36 semanas, 35, é a fase anabólica da criança. Essa criança tá ganhando peso, ela tá crescendo. Essa mãe não pode ficar muito tempo sem comer. Como é que a gente tem que fazer? Comer menos quantidade, uma porção menor, mas mais vezes. Aí no meio da manhã uma frutinha. Um kiwi, morango, uma maçã, né? Uva. No meio-dia. Meio-dia é comida de verdade. É arroz, é feijão, polenta, salada verde, legumes refogados, legumes assados, carne, peixe, porco, frango, o que for mais grelhado, mais assado, evitar fritura, tá? E o ideal é sempre jogar sobre a salada ou um gergelim, ou uma linhaça, ou um farelo de, sei lá, de aveia, né? Pra gente inserir um pouquinho de fibra aí. Bom, depois do almoço, então, quem tem costume de ficar tomando cafezinho, chazinho depois do almoço, é uma coisa que eu corto das gestantes, tá? Porque isso inibe muito a absorção das vitaminas e os minerais. À tarde, comida de verdade. Qual que é o lanche da tarde? Fruta com uma granola, com um iogurte, ou uma vitamina de fruta, né? Um leite com uma fruta, com uma aveia, enfim, comida de verdade mesmo. E não dá para gestante, com 30 semanas, ficar só com uma maçã à tarde, né? Eu pego muitas mulheres que comem pouquinho porque não querem engordar. Não é o momento da vida para a gente fazer restrição alimentar. É o momento da vida para a gente comer saudável, né? Sem exageros, mas a gente não pode ficar fazendo dieta. Então, assim, oleaginosas à tarde cai muito bem. Uma fruta, castanhas, né? Um iogurte. Eu tenho muitas mulheres que gostam de lanches salgados à tarde. Então, uma ricotinha temperada, né? Com, sei lá, uma panquequinha. Então, tem uma diversidade de coisas. Mas seria interessante a gente colocar proteína à tarde também. Bom, Carol, nesse lanchinho à tarde, pode comer uma barrinha? Para quem não tem, por exemplo, para quem está trabalhando. Agora está todo mundo no home office, até dá para fazer uma coisinha, mas quando você está lá no escritório e não dá para preparar a ricota temperada e tal, dá para comer uma barrinha, uma coisinha assim ou não? A barrinha então, não é legal também? Não, tem várias barrinhas no mercado hoje que são bem legais. Tem várias receitas. Quem gosta, eu ensino muitas minhas pacientes a prepararem essas comidas. Pega o final de semana, faz a tua barrinha, porciona, já deixa lá no teu escritório, né? Então, assim, uma barrinha só à tarde, tá? Não é ruim a qualidade nutricional de uma barrinha. Mas você concorda comigo? Se eu comer só uma barrinha à tarde, eu não vou proporcionar tantas vitaminas, minerais para essa criança. E assim, Cássia, o neném, o feto, ele só cresce de duas formas. Com a reserva materna, né? E com o que a mãe come. Não tem outra forma de essa criança crescer. Então, se essa mãe comer barrinha à tarde, ela vai passar a barrinha para a criança, vai passar os nutrientes da barrinha. Então, tá tudo bem comer uma barrinha, mas leva uma pera junto. Sabe? Eu falo isso para as pacientes, é tudo organização. A hora que, antes de dormir, à noite, você já pensa, o que eu vou levar amanhã à tarde? Eu vou levar uma banana, 2 castanhas. Já pega a banana, as 2 castanhas, coloca num saquinho, dá um nozinho e joga na bolsa. Entendeu? Já pega um biscoitinho de sementes, pega uma pera, coloca num potinho, enfia na bolsa. Então, isso tudo é se preparar, né? A gente precisa se organizar. Eu tô rindo aqui, né? Eu tô rindo por dentro e por fora, né? Porque se a gente soubesse o que vai ser a nossa vida depois que o bebê nasce, se organizar para colocar uma fruta, uma barrinha, um biscoito na bolsa é fichinha, né? Essa é a coisa mais fácil do mundo. Então, realmente é o momento da gente aproveitar o tempo que a gente tem para ter uma saúde gestacional e depois, o máximo que possível, prolongar isso para a vida, né, Carol? Exatamente. Como eu disse lá no início, a gestação é um momento que é um momento de conexão com o corpo. É um momento de a gente resgatar aquela falta de organização. Por quê? Porque a gente não se cuida só para nós, né? Uhum. A gente sempre dá uma desculpa. Minha vida é muito corrida, não dá tempo. Opa, mas você tá gestante? A gente não pode ser egoísta ao ponto de pensar que eu não tenho tempo e eu não vou comer.
Não, você tem que comer porque você tem uma criança, porque você está programando metabolicamente essa criança. Porque uma restrição alimentar, né, não é interessante. Você vai programar ela de uma forma que lá na primeira infância ela pode ter uma chance a mais de ter um sobrepeso por restrição, né? Porque tanto a restrição quanto o excesso tem consequência, né? Então, não dá para ficar do meio-dia só jantar, né? E eu digo também, traz o marido, envolve o marido, olha, vai no mercado, já chega no mercado, já pica o melão, já pica o mamão, já lava as frutas, deixa tudo nos potinhos separado, né? Então é uma questão de se organizar, de priorizar. Né? A gente prioriza tantas coisas na nossa vida e a alimentação que é a essência de tudo, né? E outra coisa que é importante, o nosso neném, o neném aí dessas mamães, com 17 semanas de gestação, ele começa a engolir o líquido amniótico. Então, engole o líquido amniótico e excreta, engole e excreta. E esse líquido amniótico, ele tem o sabor daquilo que a mãe come. Então, se essa mãe toda tarde come uma barrinha, o sabor desse líquido vai ser sempre igual, né? E isso vai interferir depois lá na introdução alimentar. Por quê? Porque ele não teve experiências de vários sabores diferentes. Então, a importância do quê? De não ter uma alimentação monótona, de ter uma alimentação variada, né? Só para completar, então, fez o lanchinho, tá? Dependendo da idade gestacional, não precisa fazer o lanche no final da tarde, mas dependendo da idade gestacional, você precisa tomar uma água de coco, alguma coisa, né? Para não ficar tanto tempo aí sem comer. E aí a janta, gente, a janta é igual ao almoço, mas um pouquinho mais leve. Não precisa comer arroz e feijão na janta, né? Mas come sim uns legumes, um soufflé de legumes, um franguinho grelhado, um peixinho grelhado, né? Ou um omelete, uma sopa de legumes com frango, com proteína. É comida de verdade, né? Nada de lanche industrializado, ficar comendo muito pão à noite. Isso não é interessante, tá? E antes de dormir, se a mulher tem fome, tá? Se ela tá no primeiro ou no segundo trimestre, ela não tem fome, tá tudo bem, respeita o seu sinal de fome e saciedade, né? Mas se ela tem um pouquinho de fome, não dá para ir dormir falando assim, eu jantei bem, mas eu tô com fome, mas eu não vou comer, porque eu comi demais hoje, né? Isso é uma escuta errada. Se tu tá com fome, pare, olhe pro seu corpo e interprete esse sinal. É fome fisiológica ou é fome emocional? É vontade ou é fome? É gula ou realmente tem algum sinal fisiológico que às vezes é um alerta aí que o teu neném precisa de comida? Então, isso tudo a gente precisa entender na gestação também, né? Deixa eu resgatar aqui alguns comentários, algumas perguntas que a gente foi falando. Bom, vamos falar aqui. Algum tipo de orientação de alimento para levar para a maternidade no dia do trabalho de parto? Bom, no dia que as mulheres que querem fazer parto normal, né, principalmente essas, é importante que leve frutas picadas, o que você está acostumado a comer, tá? Não adianta chegar lá no dia do parto e resolver fazer um mingau de aveia que não comeu a gestação toda, né? Então, isso é errado. Porque a mãe falou, porque a doula falou, porque alguém falou. Se não faz parte do teu cotidiano, não insira isso. Né? Você vai levar comida de verdade, o que você está acostumado. Se você for para o hospital de manhã, leve já frutas picadas, leve um iogurte, leve o que você está acostumado a comer, né? Comidas de verdade, comidas mais leves, mas que te dêem energia. Não adianta você ficar levando uma bolacha recheada, um pacote de biscoito, um biscoito salgado. Isso não é comida que vai te trazer energia, né? Então leve um bowl com bastante fruta, um abacate amassado, né? Com tâmaras, frutas secas é bem interessante porque elas te dão bastante energia. A tâmara tem aí alguns estudos falando, né, do aumento aí ela ajuda um pouco na produção de ocitocina. Então, assim, isso é muito legal. Oleaginosas, castanhas, semente de abóbora, semente de girassol, que é rica em zinco, magnésio, né? Então, isso tudo é importante. E dá para você se preparar antes. Dá para você fazer os mix já de sementes e deixar pronto lá dentro da sala da bolsa da maternidade. Isso não vai estragar, entendeu? Deixe sempre uma bolsinha pronta na cozinha. Porque vai para a maternidade ou você já explica para a pessoa que está junto, olha, vou para a maternidade, depois você pede para alguém pegar as frutas, os iogurtes, as coisas, para que você, né, tenha um suporte lá e não fique tanto tempo em jejum. Isso é importante também.
Porque isso é uma queixa muito frequente, né? Eu entrei para um trabalho normal, né? De parto normal, acabou virando uma cesárea, mas eu fiquei 12 horas sem comer nada. Então, essa é uma queixa muito comum, porque você já está ansiosa, você já está naquela expectativa, né? Quem está em trabalho de parto já, né, com dilatação, que já está com contração ali no finalzinho, tá com gasto calórico bem elevado, penso eu, né? E ainda ficar em jejum é uma coisa bastante complicada, né, Carol? Pelo menos algo para hidratar, sabe? Porque uma coisa é uma mulher que vai com uma cesárea programada, normalmente o obstetra pede para que fique em jejum, né? Mas aquela mulher que vai, que o neném não tá pélvico, que o neném não tá pélvico, tá cefálico, já tá encaixadinho, já tem os sinais, já tá se preparando para isso, né? Que já tem, estourou a bolsa, que deu sinal que realmente vai evoluir para um parto normal, a gente sabe que às vezes não evolui e tá tudo bem. Né? O importante é respeitar a hora da criança. Mas se já tem essa intenção que vai dar tudo certo, mesmo que você lá na hora, às vezes não deu tempo, alguma coisa aconteceu, mas não dá para você ter fome ou ter sede de alguma coisa, né? Uma aguinha de coco e você não ter. Então é importante que carregue junto. E mesmo depois do parto. Porque nem quando se faz parto em hospital, né? Nem todos os hospitais, às vezes, tem o que aquela mulher está acostumada a comer, né? Então, a gente sabe que não tem como entrar com comida, mas com uma fruta não tem problema nenhum, entendeu? Quando entrar com uma maçã ou solicitar para o hospital, olha, eu quero frutas, eu quero um suco, eu quero algo que seja realmente mais nutritivo e mais comida de verdade mesmo, que normalmente o pessoal da nutrição ali hospitalar, eles atendem esses pedidos. Ah, legal, muito bom saber. Carol, vamos falar do período da amamentação, né? A mãe que está amamentando, tem algum alimento realmente que ela deve evitar? Bom, então assim... Algum alimento que ela deve abusar? Porque tem também muitos mitos, né? Ai, come isso, come aquilo, que vai ter mais leite e tal. Tá, então assim, ó. Nasceu o nenenzinho, aí vai começar a amamentar, né? Tem muitas mães que saem do hospital ou vão para cá, ou se estão em casa, o neném nasce, só começam a tomar sopa, param de comer feijão, param de comer couve, repolho, ovo, param de comer tudo, né? A gente não tem recomendação, tá? Nenhuma para puérpera que está amamentando parar de comer as coisas. Deve-se comer tudo, tá? Em equilíbrio, comida de verdade. E a gente trabalha com observação. Bom, muito bem. Tomou comeu um iogurte. E aí a criança teve mais cólica, chorou mais, teve mais desconforto. Opa, então o que será que eu comi? Eu comi o iogurte, amanhã eu não vou comer. E aí vamos observar, né? Então a gente trabalha sempre com observação. Quais são os alimentos que são mais potenciais a desencadear cólica numa criança, por exemplo? Que é essa a grande preocupação da mãe, né? Feijão, brócolis, repolho, cebola, né? Lácteos e derivados lácteos, café, chocolate, né? Algumas mulheres sentem desconfortos, percebem que a criança chora mais quando come ovo, né? Mas normalmente isso é muito individualizado de neném para neném, tá? Então é você conhecer e estar realmente conectado com a sua criança e compreender esse processo de comer, qual é o desconforto que causa, né? Como que tem que ser uma alimentação, então? A mesma alimentação que estava sendo lá na gestação. Muita fruta, muita verdura, muito legumes, né? É importante, tem muitas mulheres que o neném nasce, elas param de tomar o ômega 3, elas param de tomar o polivitamínico, né? Param de tomar a vitamina D e não pode. A gente precisa, porque essa mulher, normalmente, a natureza é tão perfeita que essa criança, tá? Todas as reservas da mãe vão para a criança, né? Porque ela tem esses 6 meses de vida exclusiva de leite materno ou de fórmula, né? Sem introdução alimentar, que precisa garantir, né, a manutenção da vida dela até os 6 meses.
Então, as reservas vão todas para a criança. E, normalmente, essa mulher entra aí no puerpério com muitas deficiências nutricionais. Deficiência de ferro, que é muito comum na gestação, uma anemia gestacional, né? Deficiência de zinco, de algumas outras carências de minerais. Então, essa mãe precisa se cuidar. Essa mãe não pode ficar um dia inteiro sem comer uma fruta, né? Se ela vem tomando polivitamínico, tem que continuar tomando polivitamínico. Tem que continuar. É o momento que ela precisa comer melhor ainda. Porque ela precisa cuidar dela. Ela tem que estar bem para poder cuidar da criança. Então, ela tem que estar disposta. E uma mãe que está com reservas de ferro baixa, por exemplo, fica sonolenta, indisposta, cansada. E aí? E o pique ali de estar disponível para essa criança nesse primeiro mês, que é um mês tão importante de vínculo, de conhecer a rotina. Então, é importante. A alimentação é fundamental nesse período, né? Carol, enquanto eu faço aqui a minha pergunta, só também respondendo a Priscila, a Carol é de Cascavel, viu? Que estão perguntando de qual cidade, em que cidade você atende. Ela é de Cascavel. Mas eu sou de Cascavel, mas faço atendimento online. Hoje de manhã, eu acordei 5h30 da manhã e atendi uma pacientinha que mora no norte da França, que é brasileira. Que ela é brasileira de Florianópolis, e aí ela tá morando no norte da França. Eu nem vi se ela tá nos assistindo, mas provavelmente não, por causa do fuso, né? Mas eu comecei, então, o acompanhamento gestacional dela. Tem algumas pacientes à distância, tá? A gente consegue fazer esse trabalho também. Excelente. Olha, a Sabrina tá falando que o primeiro filho teve cólica diária por 3 meses. Ela sofreu muito achando que era o que ela comia, e ela acabou emagrecendo muito. Ela ficou com muito medo de comer. Tá. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender, tá? Que cólica em criança é algo natural, é fisiológico. A criança, pensem comigo, né? Ela não recebia nada de comida, né? Só o líquido amniótico. Daqui a pouco ela começou a receber o colostro, o leite de transição, depois o leite maduro, e ela tem que fazer esse processo digestivo, né? E esse intestino está amadurecendo. Então, primeira coisa, para quem quer gestar, para quem é mãe que está amamentando aí, tenha gratidão pela cólica da sua criança. Agradeça, porque isso quer dizer que tá tudo bem, que tá natural, que tá tudo dando certo. Esse intestino tá se desenvolvendo, né? E é normal, é amadurecimento gastrointestinal. E ele dura até os 90 dias. Depois dos 90 dias, todas as mulheres falam assim, depois dos 3 meses vai embora. Claro, vai embora porque a criança tem mais força para sugar, o processo de liberação hormonal de ocitocina, de prolactina é muito mais, é algo que acontece de uma forma muito mais natural, né? Por quê? Porque a criança suga mais, esse estímulo acontece mais e a criança se acalma. Por quê? Porque esse amadurecimento, ele já tá mais maduro o sistema gastrointestinal dessa criança. E as cólicas vão diminuindo. Nós temos muitas coisas que a gente pode fazer para diminuir essas cólicas. Uma delas é a probiótico terapia em criança, em neném, usar probiótico para ajudar nessa microbiota, né? Porque a gente sabe que quanto melhor a microbiota da criança, mais ela vai absorver, né? Menos desconforto ela vai ter, né? Outra coisa que é bem importante esse acalento materno, às vezes faz... Aí entra muito legal a fitoterapia, fazer chazinhos de camomila, fazer compressinha, massagem, né? Eu acredito muito mais nisso do que até mesmo, porque eu comi o repolho e deu... No início, sim, o repolho pode dar cólica, mas depois dos 3 meses não vai dar. Então, você não deve cortar tudo. Se cortou, vai inserindo aos pouquinhos de novo. Você não pode ficar 6 meses, que a amamentação é exclusiva, sem comer feijão. Entendeu? Ou sem comer lentilha, ou sem comer grão de bico. Né? Então, a gente precisa cuidar da nossa alimentação como mãe também, porque a gente tem que pensar que a gente precisa estar forte para cuidar da criança. Porque é uma maratona todo dia, né, Carol? A gente se todo dia. Eu lembro, aí eu queria também falar uma coisa com você, a importância dos pais, ou a importância da rede de apoio, né, para aquela mulher que não tem o marido, ou que não tem uma rede de apoio que fique com ela durante o dia todo, mas que em algum momento vai encontrar, para que essa pessoa
deixe também a comida congelada, deixa a comida pronta, o pratinho pronto, passa o insufilme, já deixa prontinho só para ela colocar ali no micro-ondas e aquecer. Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Na minha última consulta antes do parto, eu sempre falo isso, coloco realmente minhas pacientes assim na prensa. Eu falo assim, já conversou em casa? Como é que vai ser? Quando você chegar, quando nascer essa criança, quem vai ao mercado? Quem que vai comprar o pão? Quem que vai preparar a janta? Porque assim, você, a mulher, ela tem que cuidar da criança. Eu sempre digo isso. Você vai cuidar da criança e alguém vai cuidar de você. Entendeu? Alguém tem que se preocupar contigo. Porque você não tem que ficar pensando o que vai ter de janta, se tem fruta em casa, se tem o que eu vou comer. Você precisa organizar. Ou, recentemente, eu atendi uma mãezinha que é mãezinha solteira e que bem difícil a situação dela. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a congelar. Você vai começar a fazer comida e congelar. Fazer comida e congelar, fazer comida e congelar, né? Compra coco, tira a casca, congela os pedaços de coco, né? Já congela as polpas de fruta. Então, é só uma questão... Só que a gente precisa pensar nisso lá quando a gente está com 33, 34 semanas. Tem que existir uma conversa, né, na família, quem que vai ser essa rede de apoio realmente? Vai comer fora? Não vai? Né? Isso tudo é essencial, eu digo. É essencial para o sucesso e para a tranquilidade da mãe. Porque não adianta a mãe comer bem, a mãe ter leite e ela tá ansiosa, tá com medo, tá angustiada, né? A gente sabe que isso tudo vai dificultar o processo de produção, né? A gente sabe que a ocitocina, que é esse hormônio que tem que ter tranquilidade, paz, calma, né? Serenidade, vai interferir se a mãe estiver muito agitada, preocupada, ansiosa. Com certeza. Eu estava aqui pensando também, né, que essa educação ou reeducação alimentar durante a gestação também é importante para essa fase, mas também estou aqui pensando na introdução alimentar do filho, porque a gente vai oferecer para o nosso filho um alimento diferente daquilo que a gente come, né? Porque a gente fala assim, isso aqui eu não posso dar para ele. Bom, então eu vou mudar e vou comer também algo que seja melhor para mim. Então, você vê que a gente está fazendo um caminho que começa na gestação, vai para o pós-parto e vai até a introdução alimentar. Ou seja, como é importante a gente se alimentar bem para sempre, né? Para a vida. Porque vai repercutir na introdução alimentar dessa criança, com certeza. Não, com certeza, né? Eu falo que, primeiro que é o exemplo, né? Então, assim, a gente é o exemplo para os nossos filhos, né? A gente sabe que fora do ambiente domiciliar, ali, caseiro, já tem um monte de outras coisas que eu falo que o mundo oferece, é besteira, é comida de mentira, que não tem muitas vezes como a gente fugir, porque a criança vai socializar na escola, ela vai na casa do amiguinho, vai na casa da avó, mas no ambiente familiar a gente precisa prezar por uma alimentação de verdade. E não só por questão de, para não engordar, porque ela tem que... A mãe pensa assim, porque tem que crescer, porque... Não é só isso, é para prevenção realmente de patologias, para a gente criar um sistema imune mais forte, né? Então, você sabe que recentemente eu atendi uma mãezinha que veio com um neném com 11 meses. E aí ela veio porque ela estava desesperada, que tinha parado de amamentar e daí não conseguia emagrecer. E aí eu perguntei como é que era a alimentação do filho. Ela falou que fazia para a criança. E para ela e para o esposo era diferente. Eu falei, pois bem, então a partir de hoje você come aquilo que você faz para o seu filho. Por que você faz para ele legumes, arroz, feijão e carne e para você macarrão com molho branco? Então você não... Primeira coisa, você vai comer o que ele come. Faça o que para ele e para toda a família. Por que para ele tem que ser diferente? Né? Então a gente precisa começar a mudar um pouco o conceito e parar de achar desculpa, sabe? Não tenho tempo, a minha vida é corrida, eu trabalho demais, eu mereço comer uma pizza, eu mereço à noite abrir ligar no iFood e pedir alguma coisa, né? Tem que pensar que o teu corpo a longo prazo não merece isso, não. É verdade, né? E agora nessa época que a gente está vivendo, né? Que é uma época delicada, que está todo mundo trabalhando em casa, o apelo, né, dos deliveries é muito grande. E a gente, sim, pode cair muito frequentemente nesse vício dessa comida pronta. E aí, sabe,
Carol, tem algumas perguntas aqui, mas muitas coisas você já respondeu. Então, gente, vocês que estão perguntando sobre chá, sobre peixe, assiste depois a live desde o comecinho, porque a Carol já falou sobre isso, tá bom? Ou pode me mandar no Instagram. Me manda lá no Instagram, também, tá? Que eu respondo, eu sempre respondo, tá? Quem tem bom, dúvida. e também no Instagram da Carol tem um contato dela. Teve alguém que já pediu Isso. aqui também, então corre lá no Caroline Zanata, tá lá. Nutri Caroline Zanata. Como? Nutri Caroline Zanata. Exatamente. Eu tava outro dia, né, conversando sobre uma pesquisa que saiu, o ano passado, inclusive, saiu essa pesquisa, que a venda de óleo, o óleozinho, né, que a gente compra, e a venda de açúcar caiu no supermercado. Então, e que a princípio parecia uma boa notícia, na verdade, investigando melhor essa notícia, se entendeu que não é porque as pessoas estavam consumindo menos alimentos gordurosos e menos açúcar. Na verdade, as pessoas estavam deixando de cozinhar em casa. Por isso que as vendas no supermercado caíram. Mas a comida que a gente compra pronta, ela é muito mais gordurosa do que a comida que a gente faz em casa, né? A gente faz em casa sempre com óleo de melhor qualidade, numa quantidade mais condizente, né? Com a nossa, né? Com a saúde, enfim. Então, eu penso que diminuir aí o delivery já é um bom caminho andado, né? Eu falo sempre para os meus pacientes, como eu não sou a favor de radicalismo, isso não pode, isso é proibido. Então, eu sempre combino com elas. Você vai fazer um combinado na sua casa, né? Que dia que você vai pegar a pizza? Vai ser no sábado? Então tá. Então combinem com a família que vai ser naquele momento. Primeiro que aquele momento vai ser muito mais saboroso, porque você vai esperar por aquele dia, né? Então, os filhos vão esperar por aquele dia, pelo momento da pizza. Não vai se tornar uma rotina. Isso vai ser exceção, né? Então, a gente dá mais valor para ele. E outra, você sempre vai pensar assim, ah, não, hoje eu vou comer certinho, porque sexta eu vou comer a pizza. Então, e isso é uma coisa saudável. Você não precisa parar de comer o sorvete, o brigadeiro. Não, tá tudo bem. O chocolate. Só que isso não pode ser rotina, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que for rotina, aí isso vai trazer consequências que não vão ser interessantes. Tanto para grávida quanto não para grávida, né? Para uma pessoa que não está gestante. Então é importante realmente que a gente torne esses momentos como exceção, mas que existam. Ele é importante na questão social, né? É importante que a gente coma uma lasanha de vez em quando, que você coma um hambúrguer de vez em quando. Tá tudo bem, mas não pode ser sempre. Uhum. É isso mesmo. Bom, a gente tem 7 minutinhos ainda faltando, mas eu já vou aqui adiantar para a gente não cair de repente. Pedir, Carol, para você deixar uma mensagem para as gestantes ou para as mães que estão aí no puerpério. Bom, a mensagem que eu deixo é que valorize um pouco mais esses 1000 dias. Na verdade, se fala nos 1100 dias já hoje, né? Que é desde a pré-concepção, concepção, primeiro e segundo ano, né? Muitas pessoas, por falta de informação ou por desacreditarem muitas vezes, né? Mas eu falo para vocês com plena convicção. O cuidado nesse momento da vida vai fazer toda a diferença na programação dos filhos de vocês. Vai fazer com que esses filhos, vocês conseguem, através da epigenética e através do comportamento. O que é o comportamento? Se expõe ou não a muito estresse, se fuma, se bebe, se pratica exercício físico e as escolhas alimentares, isso tem direta influência no despertar ou no silenciar os genes. Então, pensando nisso, eu sempre falo, a gente não escolhe a cor do olho. Se vir com olho verde, olho azul, olho escuro, tá tudo bem. Se vir cabeludo, se vir com pouco cabelo, se vir... Tá tudo bem. Agora, não dá pra vir doente. Então, toda mãe quer que o filho seja saudável. Então, faça tudo o que você puder para que esse filho seja saudável, o mais saudável possível. Amenize tudo aquilo que às vezes ele já vai vir marcado pela genética. Né? Você tem como amenizar esse gene através do teu comportamento. Né? Olha a responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade tão linda, porque só de a gente saber que a gente pode mudar e que está nas nossas mãos, ufa, me dá um alívio, porque está na minha mão, não está na mão de outro. Né?
Então, é isso que eu deixo para vocês. Valorizem a comida de verdade, busquem auxílio, perguntem, né? Priorizem, às vezes, um auxílio nutricional. A gente prioriza comprar um bercinho lindo, uma roupa de maternidade que custa R$ 250. A gente prioriza tantas coisas e, às vezes, não quer pagar uma consulta com uma nutricionista, né? Ou, às vezes, com alguém que trabalha com essa rede de apoio, que é tão importante, né? Ou com uma consultora de amamentação, ou com uma fisioterapeuta pélvica, enfim. Com tudo isso que vai fazer a diferença no momento do teu parto e na vida do teu bebê. Essa Com é a... certeza. Você falou tudo. Você falou tudo. Porque, assim, quantas coisas a gente compra durante o enxoval que depois não usa, depois você tem que vender ou dar totalmente sem uso, né? Então, é fundamental mesmo a gente fazer esse investimento agora, que é um investimento na saúde, no bem-estar, na qualidade. A Carol aqui, para mim, deu uma travadinha, não sei aí para vocês, mas se ela ainda tiver... Carol, você está me ouvindo? Que travou aqui um pouquinho. Você está Uhum. me ouvindo agora? Então, tá bom. Sim, agora sim. Então, eu estava falando isso, que a gente investe... Porque a gente precisa investir mais na nossa qualidade de vida mesmo, né? Então, foi perfeita a sua fala. Estou muito feliz de você ter compartilhado aí tudo que você sabe, que você sente, que você experimenta na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Gente, essa live vai ficar aqui gravada. Vai ficar também na Somos Mães e Você. Vai ficar no nosso canal do YouTube. E eu quero convidar vocês para participar do webinar gratuito que vai acontecer neste sábado, dia 1º de agosto, das 10 ao meio-dia, sobre trabalho de parto, com o Dr. Gustavo Ventura e a doula Kátia Silene. É um webinar sensacional, ao vivo. Faz 3 anos que eu escuto os dois falando, e faz 3 anos que todo mês eu sempre aprendo alguma coisa nova. Então, não perca, é gratuito. O link está na nossa bio para você fazer a sua inscrição, mas precisa confirmar o seu e-mail depois para você receber o link, tá? Então, não perca, vai lá, corre no link da bio, faz a inscrição, depois confirma o e-mail e no sábado a gente se encontra lá, tá bom? Carol, super obrigada. Um enorme beijo para vocês. Obrigada a você pelo convite. Conte sempre comigo. Vamos disseminar por esse mundo muitos bebês saudáveis, né? É uma gratidão enorme poder compartilhar, né, com você esse tema que faz parte da minha vida, que eu amo. Tá bom? Muito obrigada. Maravilha, Carol. Obrigada a você, gente. Um beijo e espero vocês no sábado, tá? Tchau. Tchau, tchau.